Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Solicito ao deputado Benício Tavares que faça a chamada dos senhores parlamentares para a verificação do quórum. Deputado Benício Tavares, presente. Deputado Cafu, ausente. Deputado César Lacerda, ausente. Deputado Cláudio Monteiro, ausente. Deputado Daniel Marques, ausente. Deputado Edmar Pirineus, ausente. Deputado Eurípides Camargo, ausente. Deputado Filipelli, ausente. Deputado Geraldo Magela, ausente. Deputado João de Deus, deputado João de Deus, ausente. Deputado Jorge Cauí, presente. Deputado José Edmar, ausente. Deputado Luiz Estevão, ausente. Deputado Manuelzinho, presente. Deputado Marco Lima, ausente. Deputado Marcos Arruda, ausente. Deputado Miquéias Paz, ausente. Deputado Odilon Aires, ausente. Deputado Peniel Pacheco, ausente. Deputado Renato Rainha, ausente. Deputado Asni Derrori, ausente. Deputado Xavier, ausente. Deputado Zé Ramalho, ausente. Deputada Lúcia Carvalho, presente. Deputado Cafu, deputado Cafu, ausente. Deputado César Lacerda, deputado César Lacerda, ausente. Deputado Cláudio Monteiro, deputado Cláudio Monteiro, ausente. Deputado Daniel Marques, deputado Daniel Marques, ausente. Deputado Edmar Pirineus,
Deputado Edmar Pirineus, ausente. Deputado Eurípides Camargo. Deputado Eurípides Camargo, ausente. Deputado Filipelli. Deputado Filipelli, ausente. Deputado Luiz Estevão, presente. Deputado Renato Rainha, presente. Deputado João de Deus. Deputado João de Deus. Deputado João de Deus, ausente. Deputado José Edmar. Deputado José Edmar, ausente. Deputado Miqueias Paz, presente. Deputado Asni Derrori, presente. Deputado Eurípides Camargo, presente. Deputado César Lacerda, presente. Deputado Peniel Pacheco, presente. Se encontram 11 parlamentares presentes, portanto, há quórum para darmos continuidade à nossa sessão. Passamos agora ao comunicado de líderes. Com a palavra o deputado Tadeu Filipelli. Deputado Tadeu Filipelli não se encontra em plenário. Com a palavra o deputado Peniel Pacheco. Senhora presidente, senhores deputados, eu gostaria de aproveitar o momento do comunicado de liderança para falar em nome dos deputados, os quais nós representamos, que hoje a Câmara Legislativa estará participando, mais uma vez, de um processo de apreciação de vetos do senhor governador. Normalmente, nesses casos, prevalece muitas vezes o aspecto político. A decisão nem sempre ela é norteada por aspectos técnicos. Ou seja, o governador, muitas vezes utilizando-se da sua prerrogativa regimental, ou vamos dizer, prevista na legislação, na lei orgânica em especial, apresenta vetos aos projetos, aos artigos dos projetos, e muitas vezes o motivo que norteia essa conduta é o motivo político, é a decisão política. Hoje, nós temos um veto que tem que ser descaracterizado totalmente dessa questão política. Não sei se essa é a motivação do governador, mas acredito que nós precisamos de olhar agora para Brasília do ponto de vista técnico. Senhores deputados, senhora presidente, nós estamos vivendo hoje no Distrito Federal a situação semelhante à que viveu muitos dos municípios do Brasil, só que numa escala muito mais acentuada do que aquelas verificadas nos grandes centros urbanos, como, por exemplo, o Rio de Janeiro, que durante muito tempo estabeleceu reservas de áreas estratégicas e, com o passar dos anos, a especulação imobiliária acabou falando mais alto e essas reservas foram sendo consumidas aos poucos, e o Rio de Janeiro hoje é aquilo que muita gente já conhece e pode afirmar.
um caos urbano. Reservadas, evidentemente, resguardadas aquelas áreas aonde a proteção ao meio ambiente, aonde as decisões governamentais impediram, como foi o caso da Floresta da Tijuca, que foi replantada, preservando uma parte da chamada da floresta tropical. Agora, em Brasília, nós temos um problema ainda mais grave, é que o nosso meio ambiente não é tão generoso do ponto de vista de uma flora tão volumosa, porque nós temos aqui a cultura do cerrado. E isso faz com que o solo de Brasília seja um solo tremendamente arenoso e complicando, inclusive, os aspectos do próprio problema da erosão. E se nós considerarmos que Brasília foi planejada, quando do seu início, da sua construção, para ser uma cidade que deveria abrigar, até o ano 2000, algo em torno de 600 mil habitantes, e que, embora não tenhamos chegado ainda ao ano 2000 e já estamos com quase 2 milhões de habitantes, 3 vezes mais, ou mais de 3 vezes, o número planejado de então, significa que houve um crescimento desordenado. Até que ponto, senhora presidente, nós vamos conseguir sustentar esse crescimento sem prejuízos irreversíveis ao meio ambiente e à própria qualidade de vida dos habitantes? Então eu acho que o veto hoje não resolve esse problema. Vetar ou não vetar o artigo 19, parágrafo 1º, não é a solução definitiva. A solução definitiva é fazer o que a maioria dos municípios brasileiros está fazendo: estabelecer salvaguardas para que o poder público seja o único responsável pela implantação de assentamentos urbanos ou de parcelamentos do solo. E eu acho que esse é o caminho. O caminho não paliativo, mas um caminho que seja solução para o problema. Ou seja, ao invés de nós permitirmos que Brasília seja cada vez mais retalhada, que áreas e mais áreas sejam cada vez mais colocadas na mão da iniciativa privada para promover os loteamentos e parcelamentos do solo, que o governo mantenha controle rigoroso, porque o Distrito Federal foi planejado para ser uma cidade com uso controlado do solo, e não o uso desordenado do solo. Então nós queremos aqui defender a posição da bancada do PSDB, que é buscar soluções definitivas e não apenas paliativas. Desse modo, nós defendemos que, além do aspecto do veto, nós precisamos aprovar o projeto de lei complementar que está tramitando nesta Casa, que estabelece que o Poder Executivo terá a iniciativa de enviar projetos de lei à Câmara Legislativa e será necessária a autorização legislativa para a criação, para estabelecimento do parcelamento do solo para implantação de assentamentos urbanos. Dessa forma, nós estaremos, enquanto legisladores, enquanto fiscais da própria ação pública, da própria ação administrativa, evitando que Brasília se torne uma grande favela e fazendo com que nós possamos manter a qualidade de vida e o controle do uso ordenado do solo. Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado, senhora presidente. Com a palavra o deputado Eurípides Camargo. Senhora presidente, senhores deputados, em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar o deputado Peniel Pacheco, em nome da bancada do Partido dos Trabalhadores, pelo seu posicionamento aqui, muito claro, muito preciso, em relação ao que se deve dar o tratamento às terras públicas do Distrito Federal, como demais do Brasil como um todo. Portanto, eu quero parabenizá-lo por essa proposta que a nossa bancada entende como de muita responsabilidade, de muita coerência, e que vem resolver, de fato, definitivamente, a questão das terras. Mas me preocupa a questão, ao não manter o veto, acredito que nós vamos manter esse veto, até porque tem toda uma coerência em relação ao PEDOT, que foi montado ao longo de toda uma discussão, que ele coloca a seguinte questão: é a lógica do crescimento de Brasília, tendo em vista a questão do seu adensamento, tendo em vista que somos hoje penalizados pelas grandes distâncias ocorridas pela forma com que Brasília é polinucleada.
Portanto, mais uma vez, se nós formos possibilitar uma possibilidade de ter uma nova cidade distanciada do eixo de crescimento de Brasília, de forma desordenada, nós estaremos levando e rompendo com uma lógica de Brasília, uma lógica que foi construída através do PEDOT até agora. O PEDOT é um projeto que recebeu 400 emendas, essas emendas foram consensuando uma a uma e que ficou como destaque de última hora, entre elas, essa emenda que fala sobre a possibilidade de criação de uma nova cidade. O que nós achamos que para Brasília é danoso essa possibilidade, acredito que não vai chegar a ter. Creio que o veto será mantido. A questão do adensamento, ela significa o seguinte: nós estamos trabalhando hoje com a questão do transporte coletivo e o transporte de massa, o caso do metrô. Então, se você não tiver um transporte de massa hoje, né, que adequa a população para que possa ter esse eixo onde alimenta de passageiro o metrô, nós teremos dificuldades no plano de estruturação do transporte de massa em Brasília. Portanto, esse é um dos motivos. O segundo motivo, outros motivos, a questão você vai aumentar a rede, todas as redes dos serviços públicos, como de esgoto, como da fiação elétrica, enfim, não só aumentar as distâncias, como também a outra questão que você vai colocar áreas intermediárias, vazias, que entre uma cidade e outra, esse vazio e a especulação funcionará desastrosamente. A segunda questão é que isso só interessa à especulação imobiliária. Portanto, encarece a cidade, encarece o custo de vida, mais ainda em Brasília, que tem o seu metro quadrado valorizado em relação ao restante do país, nunca visto. Portanto, é preciso que nós trabalhamos para que possamos diminuir o custo de vida através que a acessibilidade das moradias ao povo, e não encarecendo, colocando possibilidade de cidades onde há um vazio entre uma e outra, que vai valorizar e que aí vá para o mercado, que interessa só, eu diria, aos loteadores. Portanto, essa possibilidade para nós, ela é danosa à sociedade. Gostaria de dizer que essa responsabilidade não é só o Partido dos Trabalhadores, essa responsabilidade não é só aos parlamentares dessa casa, que tentou estruturar o PEDOT baseado nesse adensamento. Também toda a sociedade organizada já se manifestaram em relação à manutenção desse veto. Portanto, todos nós, cada um de nós, cidadão dessa cidade, tem responsabilidade, juntamente com os parlamentares, de entender e manter o veto por razões de política de importância para a nossa sociedade. Portanto, esse é o nosso recado. Próximo orador inscrito, o deputado Geraldo Magela. Mas eu gostaria, nesse momento, de me dirigir às galerias, fazer uma saudação a todos os moradores que estão aqui do Distrito Federal, dizer que nós esperamos que hoje nós tenhamos as manifestações dentro do que nós acreditamos ser uma demonstração democrática de manifestação das galerias, na vaia, no aplauso. Eu só pediria um compromisso dos cidadãos e das cidadãs aqui presentes, de nós não termos nenhuma manifestação de agressão física, e nem de nenhum tipo de desacato a nenhuma autoridade, nem entre vocês. Do mais, é livre a manifestação aqui, nós vamos estar respeitando-nos mutuamente, tanto os parlamentares, a mesa, quanto as galerias. Então, eu conto com vocês no andamento da sessão hoje também. Com a palavra o deputado Geraldo Magela. Senhora presidente, senhores parlamentares, senhoras e senhores, eu venho à tribuna até para antecipar um pouco a discussão que teremos sobre o veto ao Plano Diretor de Ordenamento Territorial votado nesta Casa. Eu fui relator deste mesmo projeto pela Comissão de Constituição e Justiça em 1992. Naquela época, nós incluímos no plano aprovado e votado
que a área que hoje está em discussão seria uma área de expansão urbana. E tenta-se passar para a imprensa e para a opinião pública a ideia de que o que se aprovou em 92 seria a mesma coisa do que está proposto hoje. Bom, quando se tenta demonstrar algo diferente do que é real, há duas possibilidades: ou ignorância ou má-fé. Neste caso, eu quero acabar com a ignorância, demonstrar que não é absolutamente nada a mesma coisa. Por quê? Porque em 1992 nós definimos 3 tipos de áreas no tocante à área rural, área urbana e área de expansão urbana. São 3 conceituações absolutamente distintas e que não tinham nenhuma relação com a outra, a não ser a divisão muito clara do que era urbana para ocupação imediata, para aplicação de programas urbanos, o que era rural e que deveria manter a sua destinação daquela forma. E o que era de expansão urbana, muito bem conceituado no plano diretor, para futuras, se necessárias, naturalmente, avaliados todos os aspectos, expansões urbanas. O que poderia, inclusive, não acontecer, porque as áreas para se transformarem urbanas precisariam de uma nova deliberação desta Casa. Então é preciso, hoje, trazer esta discussão para que ela não seja, este argumento não seja usado por ignorância. Se o for, então, será por outra razão. Mas eu quero também dizer que, mais do que nunca, esta discussão interessa não apenas a esta Casa, interessa à sociedade como um todo, interessa ao Distrito Federal, interessa à nossa população. E é aí que nós vamos ter que debater. Eu não acho que este seja um debate entre governo e oposição. Não acho, definitivamente, que possa separar, de um lado, aqueles que são apoiadores do governo e que vão votar pela manutenção do veto, e, do outro lado, aqueles que são oposição e vão votar pela rejeição do veto. Eu acho que a separação é muito mais ampla. São entre aqueles que estão a favor de Brasília e aqueles que estão contra Brasília. E este é o que nós vamos determinar na votação do plano diretor daqui a pouco. Muito obrigado. Não havendo mais líderes inscritos no comunicado de líderes, passamos ao comunicado de parlamentares. Primeiro parlamentar inscrito, deputado Edmar Pirineus. Deputado Edmar Pirineus, abre mão do uso da palavra. Com a palavra, deputado Geraldo Magela, em comunicado de parlamentares. Com a palavra, deputado Cláudio Monteiro. Deputado Cláudio Monteiro não se encontra em plenário. Com a palavra, deputado Benício Tavares. Deputado Benício Tavares abre mão do uso da palavra. Com a palavra, deputado Cafu. Senhora presidente, senhores deputados, senhoras e senhores aqui presentes, eu acho que hoje a responsabilidade que recai sobre esse plenário, a consciência de cidadania que os deputados que compõem, nesse momento, a Câmara Legislativa do Distrito Federal, está colocada na medida que, primeiro, que cidade que nós queremos para o futuro. Segundo,
qual é a responsabilidade, já que o que foi aprovado, e eu sou testemunho ocular, vivenciei os últimos momentos, sei que o parlamentar, como líder de bancada, chamou a sua atenção, única e exclusivamente naquele momento, esse parecer. A área, e se chegou a ameaçar com a possibilidade de não dar quórum para o processo de votação, se não houvesse o entendimento de que a área em questão, ao sul da BR-251, que não é uma área pequena, não fosse tratada de acordo com o desejo que era expressado naquele momento, não pelo deputado, mas pelo dono. Eu quero chamar a atenção dessa casa, porque é necessário separar isso. O Distrito Federal está discutindo o futuro da cidade pelos próximos 12 anos. E ao transformar aquela fazenda em uma propriedade com possibilidade de ganhar eixo como zona de dinamização, é brutal a transferência de recursos do poder público para o capital privado. Eu estou ciente de que os deputados que compõem essa casa saberão ser, mais do que nunca nesse momento, homens antenados com que a cidade de Brasília, com que os setores mais organizados da vida dessa cidade estão sinalizando de público. Por isso, eu acredito, eu rogo, eu solicito, eu reivindico a cada um dos parlamentares uma reflexão profunda de que modelo de cidade nós queremos para o futuro dessa cidade, tendo em vista, eu quero aqui felicitar, eu quero aqui louvar a fala do deputado Peniel Pacheco, que chama a consciência dessa cidade para aquilo que já é lei, está no decreto 2874, assinado por Juscelino Kubitschek, no dia 19 de setembro de 1956, quando propôs a construção, a transferência e a criação da Companhia Urbanizadora da Nova Capital, o que nós conhecemos como Nova Cap, de que toda a responsabilidade pública relacionada a loteamento e a parcelamento de solos no território do Distrito Federal fosse de competência única e exclusiva do poder público. É por isso que eu, nesse momento, chamo a atenção para o veto, que eu entendo seja o assunto que chama a atenção da casa, chama a atenção da opinião pública. Nós não podemos correr o risco de ver essa cidade loteada, de ver essa cidade retalhada em função de um único desejo. Era isso que eu queria dizer. Com a palavra o deputado Marcos Arruda. Deputado Marcos Arruda. Deputado Eurípides Camargo. Deputado Eurípides Camargo não se encontra em plenário. Com a palavra o deputado Odilon Aires. Deputado Odilon Aires abre mão do uso da palavra. Com a palavra o deputado Marco Lima. Deputado Marco Lima declina do uso da palavra. Com a palavra o deputado Peniel Pacheco. Abre mão do uso da palavra em comunicado de parlamentares. Com a palavra o deputado Adão Xavier. Com a palavra o deputado Tadeu Filipelli. Abre mão do uso da palavra. Com a palavra o deputado Renato Rainha. Abre mão do uso da palavra. Deputado Jorge Cauí. Abre mão do uso da palavra. Deputado Wasni Derrouri. A palavra deputado Wasni Derrouri. Deixa eu pedir para me inscrever também. Senhora presidenta, senhores deputados, minhas senhoras e meus senhores aqui presentes nessa histórica sessão que vai debater um dos assuntos mais importantes
para a vida e o futuro do Distrito Federal é como disciplinar a utilização do solo. Mas eu gostaria, senhora presidenta, porque até mesmo terei oportunidade de manifestar sobre a matéria quando ela for colocada para apreciação desta casa, mas nesse momento eu gostaria de externar essa casa a minha mais profunda preocupação, em particular a sua pessoa, presidenta dessa casa, deputada Lúcia Carvalho, e o presidente da Comissão de Direitos Humanos, a situação bastante séria que se encontra nesse momento o Recanto da Conquista, que é um dos assentamentos de sem terra que o governo democrático popular desenvolveu nesses últimos meses e que nesse momento, a partir de uma decisão de um juiz que considera direito de posse em terra pública, traz sérias preocupações àquele acampamento. O Estado é de profunda preocupação, né, até mesmo porque a liminar já foi lavrada na última sexta-feira, ainda que haja tentativas de medidas judiciais como agravo regimental e agravo de instrumento por parte dos advogados do Movimento Sem Terra, mas traz a todos nós que militamos na defesa do Movimento Sem Terra no Distrito Federal sérias preocupações. Eu gostaria de que esta casa, senhora presidenta, pudesse acompanhar para e passo esta questão, porque diz respeito, essencialmente, o futuro da cidadania e o futuro da dignidade do povo do Distrito Federal. Eu entendo, senhora presidenta, de que o Brasil, nesse momento, vive o clamor da marcha do Sem Terra a Brasília, que é a marcha pela dignidade, o resgate do povo brasileiro pela reforma agrária. E não há dúvida nenhuma de que esta marcha que a população brasileira assiste através dos mais diferentes meios de comunicação representa um levante social, um levante público em defesa da reforma agrária no Brasil. É importante ressaltar que em recente pesquisa feita em nosso país apontou que 84% da população brasileira nesse momento defende a reforma agrária. E a reforma agrária chega a Brasília não apenas na forma de assentamentos, mas também através de uma ampla mobilização social no país, quando no dia 17 de abril estaremos recebendo em Brasília um contingente imenso de trabalhadores descalços, vestido em precárias condições, mas com a determinação de sensibilizar o Congresso Nacional, sensibilizar o governo federal e sensibilizar as autoridades judiciárias do nosso país. É importante ressaltar que a posição política do atual presidente do Congresso Nacional muito nos preocupa, porque no momento em que ele deveria estender a mão para receber um dos segmentos hoje mais mobilizado, ele recua, fazendo e dando uma demonstração de força com esse segmento. Mas nós acreditamos no bom senso, nós acreditamos na concepção de um direito conquistado por aqueles que legitimam a sua luta a partir das suas necessidades. Portanto, senhora presidenta, desse simples microfone, eu deixo o meu clamor em nome dos meus colegas deputados que têm há muito trabalhado e preocupado com a questão do Movimento Sem Terra aqui em Brasília e no Brasil. Muito obrigado. Com a palavra o deputado Miquéas Paz. Deputado Miquéas Paz, abre mão do direito da palavra. Deputado Luiz Estevão. Com a palavra o deputado Luiz Estevão. Senhora presidente, senhores deputados, jornalistas aqui presentes, senhoras e senhores. Apesar do número de vários vetos que o senhor governador resolveu fazer sobre o projeto aprovado nesta Câmara Legislativa no último mês de dezembro, sobre a segunda versão do Plano Diretor de Ordenamento Territorial, parece que toda a sessão de hoje se centra num determinado assunto. E que assunto é esse? Exatamente o veto sobre a área ao sul da BR-251, dentro da qual se insere uma fazenda denominada Fazenda Santa Prisca, da qual
eu sou há muitos anos proprietário de um pedaço. E para que a gente compreenda muito bem por que nós estamos chegando aqui a essa discussão, eu fiz um levantamento com uma série de documentos, tendo entregue uma pasta a cada parlamentar e também uma pasta a cada um dos componentes da imprensa aqui presentes. Porque é preciso que nós entendamos essa questão, regredindo a 1992, para que nós possamos entender o que aconteceu. Naquela oportunidade, foi votado um plano diretor de ordenamento territorial no Distrito Federal, o primeiro da história da nossa cidade. E nesse plano diretor, por unanimidade de votos em primeiro e segundo turno, à exceção do deputado Manuelzinho, que votou contrariamente em segundo turno, todos os parlamentares votaram a favor da aprovação da proposta do relator, que hoje é líder do governo nesta Câmara Legislativa e, à época, era relator desse projeto. Como votaram os deputados hoje da bancada do governo? Estão aqui. O deputado Cláudio Monteiro, o deputado Eurípides Camargo, deputado Cláudio Monteiro ausente nas duas votações. Deputado Eurípides Camargo, sim, em primeiro turno. Deputado Geraldo Magela, sim, em segundo turno. Deputada Lúcia Carvalho, sim, em primeiro turno. Deputado Pedro Celso, sim, em primeiro e segundo turnos. Deputado Vasni Derrouri, sim, em primeiro e segundo turnos. É preciso que se diga que esse projeto, para ser votado nessa forma na Câmara Legislativa em 92, passou 11 meses em discussão nesta casa. E o que fazia o projeto? Transformava a área ao sul da BR-251, onde se localiza a Fazenda Santa Prisca, em zona de expansão urbana. Ou seja, uma zona destinada à expansão urbana do Distrito Federal e não mais à destinação rural do passado. Até porque é preciso que se diga que qualquer área, antes de ser urbana, evidentemente, passou um dia por ser rural. Ora, está aqui o mapa do PEDOT de 1992. E essa área em amarelo, com esse pequeno destaque dessa área em verde claro, é exatamente a área onde se localiza a citada Fazenda Santa Prisca, que foi transformada naquele PEDOT em zona urbana. Muito bem. O que dizia na época o parecer do deputado Geraldo Magela? Dizia que, para garantir a legitimidade do exame do projeto do PEDOT, houve uma série de seminários públicos organizados pela Codeplan e somente depois submetidos à calma para finalmente ser entregue a esta casa para os debates e considerações dos parlamentares. Mais do que isso, ele introduzia no relatório dele, está aqui o documento em nossas mãos, pela primeira vez na história de Brasília, a possibilidade de que a iniciativa privada pudesse parcelar terras no Distrito Federal. E está aqui, na folha 362 daquele projeto de lei, onde o relator, que hoje é líder do governo na casa, diz o seguinte: a pessoa física ou jurídica de direito público ou privado interessada em parcelar o solo deverá elaborar estudo preliminar. Ou seja, e mais do que isso, ele defende também no seu voto que é hora da iniciativa privada também participar do projeto, do processo de criação de novas áreas urbanas no Distrito Federal. Muito bem. Logo em seguida, o PEDOT é aprovado e esses documentos estão na pasta entregue a todos os parlamentares. O que diz o então relator à imprensa, ao Correio Brasiliense, no dia 21 de outubro de 92, diz o seguinte: o PEDOT, segundo seu relator, que hoje é líder do governo nesta casa, foi o projeto de lei do Executivo que teve o melhor processo de discussão na Câmara Legislativa. Sua aprovação só foi possível após quase 10 meses de discussão, em função de uma análise aprofundada do tema por representantes do governo e da oposição. Tudo isso aqui está nos jornais da época. E mais do que isso, era tanto o orgulho dos parlamentares em relação àquele PEDOT aprovado, que no material distribuído por mim está aqui a foto
da sanção do PEDOT naquela época, considerando a Fazenda Santa Prisca zona de expansão urbana, e na foto aparece o então governador Joaquim Roriz no Palácio do Buriti, sancionando o projeto do PDOT, tendo a aplaudi-lo pessoas como o deputado Benício Tavares, o deputado Manuelzinho e o deputado do Partido dos Trabalhadores, que hoje é o líder da bancada do governo nesta casa, que estava lá na época aplaudindo o governador Roriz na sanção do projeto do qual ele próprio foi o relator. Muito bem. Logo em seguida, o projeto entra em vigor, evidentemente, e aquela área que pertencia a nós, parte daquela área que pertencia a nós há muitos anos, foi objeto de um projeto de construção de uma cidade que deu entrada no governo em 1993. Esse projeto nunca chegou a ser examinado, mas em 1996, o atual governo remete uma nova proposta, uma proposta de revisão do Plano Diretor de Ordenamento Territorial. E nessa primeira proposta, passa a considerar parte da área onde se localiza a Fazenda Santa Prisca como zona urbana de uso controlado e parte da área como zona rural. O que acontece? Para consubstanciar essa sua intenção, o governo envia à Câmara Legislativa uma série de mapas. E nesses mapas estão definidos aqui todos os mapas elaborados por este governo em 1995. O que é que diz o primeiro dele? Diz o seguinte: áreas de produção agropecuária no Distrito Federal. E a área da Fazenda Santa Prisca está definida neste mapa elaborado pelo governo como uma área com baixa ou nenhuma aptidão agrícola. Ora, eu nunca vi uma área com baixa ou nenhuma aptidão agrícola poder ser considerada como uma área rural para fins de agricultura. Um outro mapa mostra aqui as unidades de conservação existentes, que estão aqui exibidas em amarelo, verde e marrom. E todos podem ver que a área da Fazenda Santa Prisca, no mapa elaborado pelo próprio governo, não se inclui nas áreas com qualquer restrição ambiental. O mapa é da Sematec, do IEMA e da CAESB de 95. Um outro mapa enviado pelo atual governo mostra as áreas ambientais. Também a Fazenda Santa Prisca não se inclui nelas. Um outro mapa mostrado pelo governo mostra os sistemas de água de abastecimento do Distrito Federal. Nenhum desses sistemas passa ou chega sequer ao sul da BR-251, onde se situa a Fazenda Santa Prisca. Mais do que isso, esse projeto é enviado à Câmara Legislativa e recebe, na proposta original do governo, como eu disse, a área era mudada parte para rural e parte para urbana de uso controlado. Recebem os parlamentares um fax da Federação das Indústrias de Brasília, datado no dia 19 de junho de 1996. Fax esse, em que a Federação das Indústrias pede que os deputados façam uma série de emendas. Na verdade, são 9 itens, dentre os quais devolver a área ao sul da BR-251 o status de zona urbana, já que julga a Federação das Indústrias que aquela área é fundamental para a geração de empregos no Distrito Federal. Deputado, seu tempo está encerrado. Esse assunto é objeto de uma emenda, dentre as 380 emendas apresentadas no PEDOT, emenda essa de autoria do deputado Benício Tavares, que fica em tramitação na Câmara Legislativa durante 6 meses. Eu repito, de junho a dezembro. Portanto, não venham me dizer que foi uma emenda apresentada de última hora. Mais do que isso, esse projeto é trazido a plenário e recebe um destaque da deputada que, à época, era líder do governo nesta Casa Legislativa, destaque esse que é votado. Agora, pasmem os senhores, nenhum deputado dos que hoje estão aqui votando pela manutenção do veto subiu a esta tribuna para defender o destaque da líder do governo. Mais do que isso, o destaque foi derrotado.
foi derrotado tendo recebido 16 votos contrários e 6 votos a favor. Nenhum dos parlamentares do governo subiu a esta tribuna para reclamar da derrubada do destaque. E aí vamos perguntar por quê. Das duas, uma. Para encerrar essa fase da minha... Seu tempo está encerrado. Para encerrar. Das duas, uma. Ou efetivamente a matéria não tinha a menor importância, já que, por todas as razões técnicas, aquela área era urbana e deveria continuar urbana, e, portanto, não havia razão para os deputados governistas defenderem o destaque ou criticarem a derrubada do destaque, já que foi isso que aconteceu, o que mostra que o que hoje estão fazendo aqui é uma fraude, é uma farsa, ou, segunda hipótese, embora soubessem ou achassem ou acreditassem que era uma questão relevante para o Distrito Federal, se esconderam da discussão, se esconderam da defesa dessa pseudo-relevância, e aí fica a pergunta, em nome de quê? Em nome de que parlamentares que defendem o governo, parlamentares que tiveram ocasião de defender seu posicionamento na época, não o fizeram? Houve alguma troca? Vamos a isso na próxima intervenção. Com a palavra, o deputado José Edmar. Pela ordem, senhor presidente. Questão de ordem, deputado Odilon Aires. Eu gostaria de trazer aqui a este plenário uma reflexão de Vossa Excelência no tocante ao acesso ao cafezinho, no tocante ao acesso ao plenário. Que libere esse acesso, tendo em vista que o cafezinho só tem acesso pessoal do governo, do Buriti, os mandatários do senhor governador. Quando você quer entrar ali, que seja alguém da casa, ou que seja alguém que não seja ligado ao governo, não tem acesso por ordem da segurança desta casa. Eu gostaria que Vossa Excelência repensasse essa sua ordem. Informando a todos os parlamentares, no cafezinho tem entrada todas as autoridades. Portanto, nenhuma delas é barrado, nem era no governo anterior, nem os do governo atual e nem serão no futuro, porque isso é norma em toda a Câmara Legislativa, em toda a Assembleia Legislativa e Câmara de Vereadores, que as autoridades têm acesso aos espaços, inclusive que os parlamentares têm. Com relação à vossa solicitação, deputado, eu recebi, inclusive, comunicado que Vossa Excelência fez entrar um jornalista, mesmo com a recomendação da nossa segurança, de que ninguém deveria fazer entrar ninguém aqui na sala do cafezinho. E as galerias, que eu quero saudá-las porque estão absolutamente ali se manifestando de uma forma democrática, foram convidadas por todos os parlamentares. Todos que estão presentes entraram com 100 identificados. Então, nós não vamos liberar para que depois não responsabilize vocês de qualquer tumulto, porque quando enche demais, fica muita gente em pé, não tem como prestar segurança, inclusive, para as pessoas que estão ali se manifestando. Então, nós vamos manter o equilíbrio apresentado, todos os parlamentares receberam as senhas, distribuíram, tem tudo igual para todo mundo hoje aqui, deputado. Então, eu mantenho o que está colocado regimentalmente, né, para o acesso a esta casa e solicito de Vossa Excelência a compreensão. Eu entendo muito bem, deputada, mas me parece as diretas já, quando das botinas do Newton Cruz na esplanada do Ministério. Com a palavra, deputado José Edmar. Senhora presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado Eurípides Camargo. Eu só quero restabelecer aqui a razão do voto 92 e o voto de hoje no PEDOT. O deputado Luiz Estevam distribuiu uma pasta, eu li a pasta muito bem, eu queria colocar as razões. Na verdade, o PEDOT 92 era um avanço em relação ao anterior, e que esse é um avanço em relação ao 92. E a questão da Fazenda Santa Prisca é um destoamento do PEDOT como um todo. Ele distorce toda a lógica, que é da estruturação da cidade, levando em consideração o adensamento. E essa emenda que está apresentada, que está colocada no veto, ela significa a manutenção dela significa você destoar do PEDOT como um todo. Portanto, é significativamente fundamental que seja mantido esse veto, porque senão desfigura o PEDOT, que muito bem construído durante ao longo da sua discussão. Com a palavra, o deputado Manuelzinho. Deputado Manuelzinho não se encontra em plenário, não havendo mais nenhum orador. Deputado Manuelzinho se encontra em plenário, mas não deseja fazer uso da palavra. Passamos agora à ordem do dia.
Solicito ao deputado Benício Tavares que faça a leitura do primeiro item da ordem do dia. Apreciação do veto parcial ao projeto de lei complementar número 20 de 1996, que aprova o Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal, PDOT, e dá outras providências. Autor executivo. Relator do veto parcial, deputado João de Deus. Senhora presidente, questão de ordem. Com a palavra o deputado Tadeu Filipelli. Senhora presidente, dei entrada formalmente em um requerimento baseado nos artigos 150 e 154, solicitando que, em caráter formal, que a discussão seja restrita a 2 deputados a favor, 2 deputados contra, ao mesmo tempo que inscreve os 2 deputados pelo PMDB, deputado Luiz Estevam e deputado Filipelli. Responderei à questão de ordem de Vossa Excelência no momento da discussão. Solicito ao deputado João de Deus que faça a leitura do relatório. Solicito ao deputado João de Deus que faça a leitura do relatório. Senhora presidente, eu solicito a Vossa Excelência a dispensa da leitura do relatório para eu ir direto ao voto. Deputado João de Deus, na questão do veto, é apenas o relatório do veto. Vossa Excelência não se manifesta a favor ou contra. Por meio da mensagem número 016/97 de 29 de janeiro de 1997, o governador do Distrito Federal comunica à presidenta desta Câmara Legislativa que, ao sancionar o projeto de lei complementar número 20/96, transformado na lei complementar número 17 de 28 de janeiro de 1997, opôs o veto parcial à referida proposição, incidente sobre o artigo 19, parágrafo 1º e 5º do artigo 22, 5 e 6, artigo 31, parágrafo 6º e artigo 78. A proposição de iniciativa do Poder Executivo dispõe sobre o Plano Diretor e Ordenamento Territorial do Distrito Federal, PDOT, concebido como instrumento estratégico da política de ordenamento territorial e desenvolvimento urbano. Em tramitação nesta Casa, a proposta foi aprovada na forma do substitutivo, apresentado pelos relatores da comissão e da emenda de número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em sua exposição de motivo, o governador assevera que a proposta original do PDOT, no discurso do processo legislativo, sofreu alterações que não condizem com a saudável relação harmônica entre os poderes institucionais. Afirma que o artigo 19, parágrafo 1º, contrário a interesse público ao definir a área sul da BR-251 como zona urbana de dinamização, essa área, explica, apresenta e sempre apresentou, concretamente, arraigado uso rural em sua extensão, o que demonstrou em planos e estudos anteriores, como o Plano de Ocupação Territorial de 83 e o Plano de Ocupação e Uso do Solo do Distrito Federal de 86. Segundo o chefe do Poder Executivo, mesmo tendo sido classificado no PDOT, elaborado pelo governo anterior com zona de expansão urbana, a área dificilmente poderia fugir às características de ocupação mais rarefeita e de baixa densidade. Isso porque são poucos os planos diretores locais em andamento, situação que prejudicaria a utilização dos parâmetros da densidade e demais índices urbanísticos,
a serem nele fixados, de acordo com o inciso 5º, inviabilizando a regularização de parcelamento. Por sua vez, a previsão constante do inciso 6º, como a consequência do inciso anterior, somente retardaria o processo. Por fim, destaca o chefe do Poder Executivo que o artigo 78 colide com os interesses públicos, uma vez que a exigência da maioria qualificada para aprovação de projetos trairia grande dificuldade para o aumento do potencial construtivo e alterado de uso, impedindo adequações necessárias para o dinâmico do plano do desenvolvimento urbanístico. São estes os aspectos que consideramos relevantes para a apreciação da matéria no âmbito desta Casa Legislativa. Em discussão, o veto. Item número 1. Ô, Magela, eu quero me inscrever se for o caso de só termos dois. Eu quero falar. Claro. Eles entraram com requerimento. Senhora presidente, Quem quer falar? há uma tentativa de cercear a discussão deste assunto. E eu acho que nós não podemos cercear de jeito nenhum. Então eu queria que se garantisse o direito de todos os deputados, os 24 se for o caso, se quiserem se pronunciar sobre esse assunto, que possam se pronunciar. Não pode ter neste momento a discussão de 2 contra e 2 a favor, que é absolutamente restritiva e limitadora. Eu acho que nós temos que ouvir quem quiser falar, e tem que se garantir. Nós já temos inscritos, só para que todo o plenário avalie, Lúcia Carvalho, Magela, Wasni, Marcos Arruda, Adão Xavier, foram os que se inscreveram. Existe essa solicitação de apenas 2 a favor e 2 contra. Com a palavra o deputado Olha, Luiz senhora Estevam. deputada, essa solicitação se prende a cumprir uma determinação regimental, para que não fosse alegado que não poderia haver pronunciamento de determinados deputados em função de não ter sido cumprido o regimento. Agora, para a bancada do PMDB, eu deixo aqui a palavra ao deputado Tadeu Filipelli, mas evidentemente que nós temos todo o interesse que esse assunto seja discutido à exaustão. Senhora presidenta, questão de ordem. Com a palavra o deputado Tadeu Filipelli. Numa demonstração clara do posicionamento do PMDB, retiro formalmente o requerimento, deixando aberta a discussão. Isso em função da convicção que temos sobre a matéria. Obrigado. Agradeço ao líder do PMDB a retirada do requerimento. Portanto, chamo os parlamentares inscritos para fazer uso da palavra. Qual é o tempo de regime de urgência? 2 minutos e meio. Tempo de regime de urgência. Assim, o prazo. 5 minutos? Vai ficar aqui. Tem problema, deixa a gente. Os que estão inscritos são esses. Vai falar primeiro? Eu vou falar porque aí logo eu me livro, tá? Passo a presidência dos trabalhos ao deputado Benício Tavares e farei uso da palavra já solicitando ao presidente. Com a palavra a deputada Lúcia Carvalho. Está marcado aqui, né? Senhores parlamentares, servidores desta casa, imprensa, galerias que nos prestigiam hoje aqui, eu não poderia deixar de me manifestar sobre o veto
que o governador apôs ao artigo 19. Até porque eu vivi PDOT o ano passado durante 6 meses. Eu, deputado Filipelli, deputado Rainha, deputado Cafu, assessores de vários parlamentares, nós sentamos quase todas as manhãs para discutir o PDOT, um plano de Brasília para os próximos 12 anos. A este plano foram apresentadas 400 emendas. Emendas que nós tentamos, os 4 parlamentares, realizar consenso. Algumas nós tivemos que anulá-las. Não foi fácil, o IPDF não queria. Outras, os parlamentares não se convenciam. Mas, finalmente, 3 dias antes da votação, nós chegamos a uma redação final. E eu tenho testemunho de quem presenciou isso. No entanto, a redação final que chegamos era, inclusive, a área abaixo da BR-251, que ali ficasse, no limite da nossa possibilidade, uma área urbana de uso controlado. E não era o que o deputado Cafu defendia. Não era o que a deputada Lúcia Carvalho defendia. Não era o que a maioria dos assessores defendiam. Mas até para preservar a coerência com a área de expansão urbana em 92, que não é a mesma coisa do que área urbana de dinamização. Expansão urbana significava poderá ter algum tipo de ocupação urbana, como diz a nossa urbana de uso controlado. Era a nossa proposta ao deputado Luiz Estevão, era a nossa proposta ao deputado Tadeu Filipelli, que foi porta-voz desta reivindicação, que surgiu de forma mais clara 3, 4 dias antes da votação. E nós não transigimos, mesmo sabendo que tínhamos uma eleição da mesa para acontecer. Nós não transigimos, nós não nos sentimos ameaçados em nenhum momento pelo trabalho realizado em função de elegermos a mesa que elegemos. E foi com surpresa que naquele dia da votação não estava o acordo feito, área urbana de uso controlado, que em outras palavras era a mesma coisa do expansão urbana de 92. Tínhamos um adendo a mais, dinamização, o que potencializa uma área a edificar espigões, a processar da noite para o dia uma área que muita gente deseja que seja área rural de uso diversificado. É o debate, aliás, que a ADEME leva. É, aliás, o debate que a Fibra hoje leva. É, aliás, o debate que o Sinduscom me entregou aqui hoje. Eles desejam que nessa área fique rural de uso diversificado. Ora, o que significa isso? Só podem acontecer ali projetos de agroindústria, pequenas indústrias, podem ter áreas de lazer, spa, hotel para lazer, enfim, uma área rural que possibilita o uso diversificado. Eu não quero ideologizar essa discussão, se tem deputado que tem fazenda, se tem deputado que não tem fazenda, não interessa isso ao povo de Brasília, gente. O que interessa é se aquela área abaixo da BR-251, ela é potencialmente hoje rural. No entanto, é verdade. O Plano de Ordenamento Territorial de 92 prevê que ela pode ter uma expansão urbana. Ora, para não se abrir mão desse direito de manter o que estava escrito no PDOT de 92, o limite era urbana de uso controlado, mas não a loucura de transformá-la de repente em dinamização. Pode espigão, pode, enfim, toda e qualquer edificação, de repente numa área que tem vocação rural para dinamizá-la da maneira que estava. E eu quero dizer, tem algumas coisas que não estão sendo ditas aqui de forma clara. O PDOT de 92 não foi preservado integralmente. Ao mantermos o veto aqui, nós estamos chamando para esta casa uma responsabilidade. Concluo, senhor deputado, em 1 minuto, se Vossa Excelência me conceder. Estão colocando o quê? Não
Não tem importância. Se derrubar o veto ou se manter, é a mesma coisa. Não é verdade. Nós, os legisladores desta casa, ao mantermos o veto, vamos estar chamando para nós a responsabilidade. Manter o veto significa retirar a descrição de dinamização. Nós vamos ter que reestudar, então, quais são as áreas de dinamização, vamos ter que ter uma nova proposta analisada e vamos ter que entender que o PDOT deste ano não está reservando aquela área para o que o PDOT dizia em 92. Tudo que nós destacamos do PDOT de 92 está escrito no PDOT deste ano. Portanto, cria-se um vazio naquela área que esta casa, mais do que manter o veto, terá que repensar. E a sociedade tem repensado. Existem pessoas que querem área rural de uso diversificado. Tem pessoas que vão continuar batendo em urbana de dinamização. E tem pessoas que eu acho que podem equilibrar esse meio de campo, que é no limite, urbana de uso controlado, como está previsto para os processos hoje de assentamento dos condomínios, que é uma ocupação, porém ordenada, gradual, lenta, visando inclusive o Porto Seco, que é na saída ali de Santa Maria. Então vamos retirar a ideologia desse debate e vamos pensar Brasília grande, Brasília para os cidadãos, e vamos parar aqui com essa história de que vai deputado lucrar, que vai governo derrotar deputado. Nós estaremos derrotando Brasília se deixarmos como urbana de dinamização. Devolvo a presidência à deputada Lúcia Carvalho, ao mesmo tempo que chamo o deputado Geraldo Magela, que está inscrito. Com a palavra, deputado... Eu vou pôr assim. Tem que alternar, pessoal, se quiser alternar. Com a palavra, o deputado Tadeu Filipelli. Deputado Tadeu Filipelli não se encontra em plenário. Com a palavra, deputado Xavier. Deputado Xavier. Deputado Tadeu Filipelli, pronto? Com a palavra, deputado Marcos Arruda. Deputado Marcos Arruda não se encontra. Com a palavra, deputado Geraldo Magela. Com a palavra, deputado Asni Derrori. Presidente, pela ordem. Com a palavra, deputado Manuel de Andrade, pela ordem. Nesse diapasão, eu vou esperar o outro falar para pedir a palavra. Na próxima chamada, eu não mais concordarei com ficar para depois, deputado Manuel de Andrade, acatando em parte sua questão de ordem. Com a palavra, deputado Asni Derrori. Senhora presidenta, senhores deputados, população aqui presente nessa tarde histórica de posicionamento público e político desta casa, de um dos assuntos que eu considero da maior importância para a conjuntura social e econômica do Distrito Federal. A questão fundiária no Distrito Federal é um dos assuntos que mais tem acolhido um debate bastante acalorado no interior da nossa cidade, com posicionamentos mais diversos possíveis. Nesse momento, após a votação do Plano Diretor de Ordenamento Territorial, Brasília foi surpreendida com uma discussão que até então não havia tido oportunidade de vivenciar. Foi com muita surpresa, senhora presidenta, que no debate promovido pela Ordem dos Advogados do Brasil, secção do Distrito Federal, que um dos empresários mais conhecidos nessa cidade do mercado imobiliário se posicionava como que se nada tivesse acontecido nas votações desta casa. Até porque, senhora presidenta, teve oportunidade de influenciar nas formas de emendas e passou a criticar a Câmara Legislativa depois da votação do PDOT.
Eu lamento profundamente, ainda que muitas das contribuições ali colocadas foi de extrema valia. A Câmara é isso, é a dinâmica de uma discussão e a dinâmica de um posicionamento, e que os parlamentares não podem fugir, nesse momento, de ter com clareza para o futuro de Brasília um posicionamento claro sobre um dos assuntos mais importantes. É verdade, sim, que a Câmara, em 1992, votou que ao sul da BR-251 seria uma área de expansão urbana. No novo PDOT, o conceito de expansão urbana foi delineado em duas vertentes. Uma, uso urbano controlado, e outra de dinamização econômica. A nossa bancada, e eu creio que vários segmentos da sociedade, entendeu que o uso urbano controlado era a melhor opção. Por quê? Por conta do adensamento, para que Brasília não viesse sofrer um processo de calcificação e de engessamento através de um adensamento populacional. Mas, senhora presidenta, o que mais nos assusta foi o norte que a discussão tomou. E aqui eu gostaria de deixar bem claro que a grande discussão, no meu modo de entender, é a mudança de categoria, de área urbana para a área rural. Ou melhor, de área rural para a área urbana. Essa é a grande discussão, porque no momento em que você muda de categoria, você, de toda maneira, inicia um processo de fragilização e de acumulação da ocupação na localidade. E hoje esta casa, no meu modo de entender, ouviu um dos pronunciamentos mais importantes, feito por um colega deputado Peniel Pacheco, aonde ele defendeu uma tese que eu considero que nesse momento é a grande discussão. Nesse momento é a grande discussão. Por quê? Porque a questão da expansão de Brasília tem de estar delineado sobre o controle do poder público, ou seja, o Estado deverá ser o único responsável pelo parcelamento urbano. No meu modo de entender, essa é a mola mestra dessa discussão. No entanto, o veto não se refere a isso. O veto se refere à definição do uso de dinamização econômica para a fazenda correspondente ao sul da BR-251. E aí eu quero concluir, senhora presidenta, por que eu defendo o uso urbano controlado para aquela área? Porque na realidade não só estou defendendo o uso urbano controlado, mas estou defendendo também que parcela daquela área será destinado à área rural. Ou seja, há duas definições para aquela área: uso urbano controlado e área rural. Em contraposição a um posicionamento que foi majoritário no PDOT, que é a área de dinamização econômica. Entendo sim que, se aprovado essa posição, trará grandes prejuízos no processo de adensamento populacional no Distrito Federal. Portanto, apelo aos senhores deputados para que nós mantemos o veto a este acordo. Senhor presidente, obrigado mas agradeceria se fosse depois, deputado. Para que nós possamos, de maneira unida, conjunta, mantenhamos este veto, para que então possamos dar a Brasília, possamos dar ao Distrito Federal uma definição clara de posicionamento político desta casa com relação a esta área. E deputado Luiz Estevão, com todo respeito a Vossa Excelência por ser uma das pessoas que está no foco dessa discussão, eu entendo que esta casa hoje está vulnerabilizada, porque discute num momento e numa conjuntura política em que um dos principais líderes da oposição em Brasília encontra-se com assento nesta casa. E nós não podemos permitir que esta casa seja vulnerabilizada simplesmente porque tenhamos aqui uma pessoa que está diretamente envolvido na matéria. Entendo que a matéria deve merecer os mais diferentes posicionamentos, mas a minha compreensão é que se optarmos por uma área de dinamização econômica, estaremos vulnerabilizando a ocupação de solo no Distrito Federal por termos optado por adensamento em uma região relativamente distante do polo central e no eixo central da nossa cidade, do ponto de vista da sua ocupação e da sua própria dinamização econômica. Muito obrigado.
Com a palavra, o deputado Marcos Arruda. Eu pediria aos parlamentares que se inscrevessem para que nós tivéssemos uma previsão de quantos estão inscritos. Estão inscritos os parlamentares Marcos Arruda, Xavier, deputado Zé Edmar, Luiz Estevam, Tadeu Filipelli e Cafu. Odilon Aires se inscrevendo. Com a palavra, deputado Marcos Arruda. Marcos Arruda não se encontra em plenário. Com a palavra, deputado Adão Xavier. Deputado Adão Xavier retira a sua inscrição. Com a palavra, deputado Zé Edmar.